bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe! Vamos então dar continuidade ao que estamos ensinando em 2019, o ano da visão. Já falamos que uma igreja que adora, ela tem um estilo de vida adorador e ela então faz missões, ela evangeliza com as suas celebrações e com o estilo de vida que desenvolve no mundo. Após este momento, as pessoas naturalmente tomam a decisão de se batizar ou pedir carta para esta igreja que adora e evangeliza. A partir deste momento ela entra na comunhão da igreja e uma vez na comunhão ela inicia o processo de discipulado. Então chegamos hoje na conclusão desta parte, que é o ensino, porque Jesus não disse apenas ide e fazei discípulos. Há pessoas, por exemplo, que não vê problema nenhum em falar do evangelho e seguir em frente, só que não está completo. O completo é pregar o evangelho e ensinar tudo que eu mando, tudo que Jesus ordenou. Então tudo que Jesus ordenou só pode ser ensinado por aquele que está no mesmo caminho que Jesus. Ou seja, somente discípulos de Jesus podem fazer outros discípulos de Jesus. Do contrário, a gente faz discípulo da gente mesmo, seguidores de nós mesmos. Aí quando um pastor deixa a igreja esvazia junto, aí tem que vir outro processo. Mas quando uma igreja é madura na palavra e cresce em Cristo Jesus, pode sair pastor, voltar pastor, que não acontece este êxodo. Não acontece. O que acontece é que a igreja tem plena ciência que tem uma missão, que tem um compromisso e ela segue triunfante, porque Jesus assim deseja. Então, para encerrarmos ali o discipulado e entrarmos na última base que vamos trabalhar, nosso ensino será voltado para a fundamentação bíblica das Escrituras que nos leva ao cumprimento da missão de vida. Não queremos obesos no conhecimento e nanicos na ação. Sabe, conhecer demais, mas não praticar? É exatamente isso. Conhece-se muito, mas quando há um desafio para fazer aquilo que está sendo ensinado ou aprendido, uma dificuldade tremenda. Não conseguimos migrar do conhecimento para a prática da palavra. E nós precisamos aprender que apenas os que praticam são os prudentes. Ouvir e não colocar em prática é imprudente. Ou seja, ou é negro ou é branco. Não há a mínima possibilidade dos dois caminharem juntos. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Então, quando Jesus começa a aparecer em mim, é lógico que eu estou diminuindo. Quando a minha atitude tem tudo a ver com o que eu aprendi acerca de Jesus, então eu sou alguém que posso colocar pessoas atrás de mim, porque eu estou caminhando na direção de Jesus, e quem anda com Jesus não anda em trevas. Não tropeça na luz desse mundo, neste mundo. Discipulado dinâmico. Por meio das células e o treinamento de líderes aprendizes, teremos na PIBAN a oportunidade de experimentarmos a prática de fazer novos discípulos de Jesus. É apenas um método. O método em si não faz nada. Ele é uma ferramenta para o exercício daquilo que aprendemos. Então, nas células, nós já estamos vendo crescimento, desenvolvimento, as pessoas já estão compreendendo melhor o que é fazer parte do corpo vivo de Cristo, como é gostoso conhecer mais as pessoas. Quem cresce numa igreja média do tamanho da nossa aqui, o que acontece? Ela é na multidão. Ela é numa multidão. Mas quando ela vai para um pequeno grupo,
E ali ela começa a se relacionar, ali ela começa a compartilhar as lutas, os problemas, as vitórias, os pedidos de oração, os desafios para aquela semana. Quando ela começa a ser cuidada naquele pequeno grupo, ela começa a crescer, se desenvolver. Sabe por quê? O que para você agora é uma luta tremenda, uma dificuldade muito grande, quando você senta e ouve as experiências dos que passaram por aquilo também, você sai dali pronto para enfrentar a sua luta. Vocês conseguem imaginar o que é estar numa célula com pessoas de todas as idades? E é tão gostoso quando você ouve alguém experiente. Olha, filho, geralmente é assim, né, que o mais velho trata os mais novos, né? Olha, filho, eu já passei por algo bem parecido com o que você passou ou está passando, e eu resolvi em Deus assim. Ah, então você já passou por isso também? Já passei por isso. Eu também já fiquei desempregado. Eu também já fiquei com dificuldades na área financeira. Eu também fiquei com problemas no casamento. Eu também enfrentei lutas com meu filho. Esta vivência da célula ou do pequeno grupo vai ajudando a igreja a enfrentar as suas lutas e a depender de Deus. Cada um aqui já teve experiências tremendas e venceu. Venceram. Então, todos nós vamos vencer também. Todos nós vamos vencer. Então o discipulado, ele vai se tornar mais prático quando você estiver num pequeno grupo. Ali você vai passar a sua experiência e vai receber experiência. Vai dar amor, vai ser ombro para as pessoas e também vai receber ombro, cuidado, atenção. Você vai orar pelas pessoas, mas também vai receber oração. Então, discipulado no sentido macro é mais do que aprender sobre Jesus, é viver como Jesus, é andar como Ele, é agir como Ele. Se liderar é influenciar por meio de caráter e conduta ilibada, cada cristão tem o potencial no Espírito Santo em gerar novos discípulos. Este é o desafio maior da palavra de Deus: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, não apenas Maricá, Rio de Janeiro, Brasil, mas todo mundo. A nossa tarefa é até que Ele venha. Não para. Então, antes de pensarmos muito distante, vamos pensar do nosso lado, nas pessoas que já estão aí do seu lado, que às vezes senta alguém desconhecido e você simplesmente senta do lado dele e vai embora. Não sabe o nome, não sabe de onde vem. Eu vejo várias pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez. E se eu, que eu sou pastor, estou vendo pela primeira vez, é sinal que você também, olhando para a direita ou para a esquerda, você identifique pessoas também que você não conhece. É uma oportunidade ímpar para conhecer. Mas nós nos habituamos muito a vir à igreja, cultuar e ir embora. Alguns estão aqui, não é? Mas já está com a cabeça num outro lugar. Olha para o relógio, que horas que o pastor vai parar de falar, hein? Não é nem de pregar, que horas que ele vai parar de falar. E nós precisamos começar a virar essa chave na nossa mente, no nosso coração. Quando chega domingo de manhã, é a oportunidade para conhecer alguém que precisa de Jesus. É a oportunidade de Deus para cuidar de alguém. Quem aqui não gosta de ser cuidado? Amado, percebido. Às vezes, na multidão, não dá para acontecer isso, mas no pequeno grupo dá. Por isso que a gente está empreendendo aí esforços para ver a nossa igreja toda participando de um pequeno grupo. Discipulado 1 a 1. Fundamentados nas Escrituras Sagradas, seguiremos com nossa meta de treinar e equipar pessoas para que estes obedeçam a Jesus em tudo. Muitos crentes vivem em pecado por um longo período por não terem acesso a um companheiro de jugo, alguém que preste contas, alguém de confiança que ele possa dizer assim: olha, eu não deveria ter olhado, mas olhei, cobicei,
e me enfiei numa furada. Eu não deveria ter feito isso, a minha mente foi má, eu pensei mal, eu dei uma volta, eu fiz um trambique. E quem aí nunca foi tentado em nada? Todos nós somos tentados diariamente. Se semanalmente você tiver um encontro com alguém, que você possa compartilhar suas dores, suas necessidades, suas crises, esta pessoa está querendo crescer em Jesus. E ela precisa de alguém maduro, experiente, para seguir. Por isso que você e eu precisamos nos preparar mais na palavra e começarmos a ser exemplos dos fiéis no trato, na bondade, na caridade. Todos nós. Isso não é só o pastor. Todos nós somos luz. Amém, irmãos? Todos nós somos luz. Todos nós somos sal. Porque esse peso sobre o corpo diaconal, sobre os pastores, sobre quem ministra na EBD, sobre os líderes da igreja? Não, você é a igreja de Cristo, corpo vivo dele, tem a sua parcela também. Porque quando você é luz, aonde você está, o impacto sobre a vida das pessoas que estão nas trevas será notório. E esta pessoa, quando vir para Jesus, você se tornará um referencial de Cristo na vida dela. Nós temos que dar o nosso testemunho. Observem Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago jamais escreveria isso, senão movido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, uma vez eu confessei um pecado, e isso foi parar na internet. Uma vez eu confessei um pecado, e isso foi parar no púlpito da igreja. Uma vez eu confessei o pecado e fui manipulado. Isso aí é inferno, irmãos. Isso aí é coisa de Satanás. A Bíblia nos ensina a confessarmos o nosso pecado para largarmos as coisas que ainda estão ali, entranhadas em nós. Quando eu peco, eu peço perdão a Deus e sou o quê? Perdoado. Só que amanhã eu peco de novo na mesma coisa, e aquilo é recorrente, e aquilo começa a me fazer mal, e eu já não consigo mais nem ceiar, eu começo a me afastar. Isso aí você precisa de alguém do teu lado para te ajudar a carregar essa carga com você. Você precisa repartir. Pastor, eu não consigo ser dizimista. Colhe com alguém dizimista, ele vai te ajudar nisso. Tem um devorador na sua vida, tem uma mente distorcida, você não consegue entender. Tem gente que só em um pastor ou diácono falar em dinheiro aqui na frente, já vai começar a falar em dinheiro, mas é porque ele é avarento. Porque quando a Igreja Batista fala de dinheiro aqui, é para quê, irmãos? Para obra. Para obra. Porque a obra de Deus no mundo todo se faz com homens e mulheres que precisam de recurso financeiro. O nosso dízimo, a nossa oferta, isso é devoção, isso é amor, isso é obediência também, mas é culto a Deus. Senhor, estão aqui as primícias, estão aqui os dízimos, estão aqui as ofertas, porque eu só estou podendo dar isso porque o Senhor me deu. Mas se a gente começa a usar tudo, gastar tudo, e fazer até o que não pode, vai ter um momento que você vai começar a dizer que a igreja está falando muito em dinheiro, quando na verdade é Ele que está te dominando, e não você a Ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para o que, irmãos? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muitos outros textos podem corroborar com este, mas nós vamos avançar. Por meio do discipulado intencional, que começará a partir das células,
Poderemos deixar as máscaras caírem num ambiente de total segurança e espiritualidade madura, para que não caiamos em descrédito, pois o fato de confessarmos nossos pecados, é uma oportunidade de amor, cuidado e cura, segundo o que lemos. Este é o primeiro passo de muitos que ainda serão dados na tentativa de fazermos nossa igreja alcançar o máximo do potencial em Cristo Jesus. Deus nos ajude para tanto. A tentativa de sermos uma igreja cristocêntrica passa pelo discipulado intencional. Não adianta você conviver com pessoas num mesmo ambiente e se dizer um discípulo de Jesus, se você ainda não faz as coisas elementares a um discípulo. Elementares. Principalmente a obediência completa, total, sem exclusão de absolutamente nada. E nós precisamos estar juntos uns dos outros. Logo mais falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas é uma frase da mensagem da noite. Mas todo falso se parece com o verdadeiro. Todo falso. O trigo e o joio são parecidíssimos. E nós que queremos ser uma igreja centrada no amor, no cuidado, no domínio próprio, na mansidão, e ter casais curados, sarados, gente trabalhando nas libras, gente trabalhando no ensino, gente fazendo missões, gente adorando ao Senhor como ninguém, gente cuidando de gente, porque o negócio de Deus é o quê? Gente, pessoas, e nós precisamos deixar, vocês vão ouvir sobre isso no segundo semestre, deixar de sermos sacos de batatas, e nós estamos ainda juntando os sacos para botar todos os sacos de batatas no mesmo saco, para depois começar o processo do purê. Aí vai ser uma coisa só. Esta é a unidade perfeita em Jesus que teremos. Eu vou repetir. Esta é a unidade perfeita que teremos em Cristo. É isso. Pai, rogo-te que eles sejam o quê? 3, 4, 5, 1. Eles sejam o quê? Assim como quem? Assim como o torcedor do Flamengo é com o torcedor do Flamengo? Não. Vasco com Vasco, Fluminense com Fluminense? Não. Exatamente como eu sou em ti e o Senhor em mim. Então, temos trabalho. Fala para o teu vizinho aí, temos trabalho. Não vai dar para eu chegar na igreja e só pensar em mim, não. E voltar para casa tranquilamente, esperar o próximo domingo, não. Semanalmente eu vou precisar cuidar de alguém. Ih, pastor, e agora? Eu estou com tanta coisa. Pois é. Quem topa aí eliminar um bocado de coisa para cuidar de gente? Hein? Cuidar de gente. Ontem eu falei com o pastor Felipe. Falei assim, Filipão, segura a onda aí. Aí falei com o pastor George, falei com outros pastores que estavam aqui. Segura aí porque eu vou cuidar de gente agora. Vou lá no Espraiado. Cada curva 160, porque tinha que voltar ainda. Até parece, né? Se eu fosse o Zorimar. Aí cheguei lá. E Deus fez uma obra linda lá ontem. E vai fazer mais. Mas nós precisamos priorizar aquilo que Deus prioriza. Vocês me dão mais alguns minutos? Aliás, são 11h11, graças a Deus. Vocês vão almoçar aqui mesmo, ninguém vai para casa. Então, quem se lembra da base de serviço? Quem se lembra? Elimine. Base ministérios. Quem entendeu? Base ministérios. Então, esta base é a base que sela, vamos chamar de selar, não é?
a chegada do novo crente e dos membros da igreja, na própria igreja. Porque por meio da adoração a gente evangeliza, a evangelização leva à comunhão, que as pessoas se convertem ou vêm de outras igrejas. Depois disso, ela é discipulada, treinada, mas vem aí o tempo de servir. E então, por meio do serviço, ou seja, cada um aqui tem um dom espiritual, vai ser alocado num lugar certo, com as motivações certas, pelas razões certas, porque o objetivo do Espírito Santo não é confusão, não é orgulho, não é vaidade, não é escolha de A, B, C ou D. É o Espírito Santo que reparte a quem quer, como quer. Não tem domínio, não tem gerência sobre isso. Nós estamos aqui como pastores, como líderes, para indicar a vocês o caminho da palavra. Então a palavra é que deve reger uma igreja, é a palavra. Então quem tem um dom assim, ele vai com felicidade, com alegria, ficar ali. Ah, mas eu queria tanto, queria, não é? Mas é o Espírito Santo quem reparte os dons. Na sequência, Jesus Cristo respondeu ao fariseu dizendo que o segundo grande mandamento da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir isso? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo é servir ao teu próximo como você se serve. É ter misericórdia do outro como você tem misericórdia de você mesmo. É desejar que o outro alcance um patamar mais elevado que o seu. É estar ajoelhado lavando os pés dos que estão servindo ao nosso lado. Mas afinal, quem é o nosso próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus ensina que o nosso próximo é qualquer pessoa com quem entrarmos em contato, seja ela cristã ou não. Lucas capítulo 10, versos 29 a 37. Tiago chama de lei régia ou real o mandamento de Cristo. Tiago 2:8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele nos lembra que Deus deseja que calibremos os nossos relacionamentos com base nessa ordem. E isso equivale a dizer que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, ou seja, sem discriminação, favoritismo e coisas semelhantes a estas. Vamos ler juntos Lucas 6:31. E como vós... Então, quem chega no corpo de Cristo é convidado a servir uns aos outros. Não consumir, maltratar e por aí vai. É serviço. E por uma questão de imaturidade, a gente quer ser servido, reconhecido, quer uma série de coisas que a Bíblia não prevê. Muito pelo contrário, faça tudo com discrição, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda e por aí vai. E nós não precisamos de holofotes, aplausos, nós não precisamos de nada disso. Nós estamos servindo ao irmão, servindo com alegria, porque é isto que Deus espera de nós. Nós vamos demonstrar o quanto amamos a Deus, à medida e intensidade que amarmos o nosso próximo. Se não estivermos prontos e dispostos a servir ao nosso próximo, a gente vai servir a quem? E a gente deve começar por quem? Pelos domésticos da fé, quem está aqui dentro. Antes de qualquer ação lá fora, nós precisamos atender a todos que estão aqui dentro, com a mesma coragem, empenho e esforço. Em nossa igreja, a base ministérios terá exatamente essa função: conduzir cada membro do corpo de Cristo para o seu devido lugar, sem escolhas pessoais, preferências ou partidos, mas totalmente dirigida pelos dons espirituais. Conversava com uma ministra de Deus, uma mulher de Deus, muito usada recentemente, e ela me disse: como é que está lá a igreja? Eu falei assim: graças a Deus estamos seguindo bem, tudo em paz, tudo correto, e estamos trabalhando com os dons e ministérios do Espírito Santo.
Então nós estamos alinhando a nossa igreja a partir do que a Bíblia orienta. E ela fez a seguinte pergunta: e está dando certo? Eu achei engraçado do ponto de vista que a pessoa que me perguntou é catedrática, ela conhece mais do que eu. E está dando certo? Eu falei assim: a Bíblia está errada? Aonde é que a Bíblia se engana? Aonde é que a Bíblia comete equívoco? A Bíblia não, quem comete equívoco é a gente. Que abríamos lá nos 1940, abrir a assembleia para... Lembra disso? Quem se lembra dessa época aí? Para escolher as pessoas. Aí no meio de semana eu ligava para o George, na época nem celular tinha, né? Ligava para o George: vota em mim porque vai ter eleição para a diretoria da EBD, né? E era assim ou não era? Eu estou falando alguma coisa que está fora aí da história? Uma brigaiada terrível, gente se levantava e ia embora. Aquela igreja só serve aquela panelinha, tem uma panelinha lá que ninguém tira. Mas não foi isso que o Espírito Santo ensinou, não foi isso que Jesus deixou. Aquilo tudo, queridos, passou. Amém, irmãos? Porque o que a Bíblia nos ensina? Que o Espírito Santo reparte os dons espirituais para que não haja competição, inveja, um querendo a posição do outro. Muito pelo contrário. O Espírito Santo sabe o que faz. Efésios 4, 11 a 16: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Que Deus não permita isso entre nós. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Eu acho essa parte aqui linda: justa operação de cada parte do corpo, pâncreas, rins, pulmão, cada um funcionando perfeitamente, o corpo todo tem saúde e cresce. Olha que coisa linda, que analogia linda que o apóstolo Paulo faz. E nós precisamos entrar dentro desse conceito e mergulhar. Pastor, até hoje eu não sei qual é o meu dom espiritual. Joelho no chão, se inscreva no próximo perfil de servo, que a sua igreja vai te ajudar a descobrir. Depois que você descobrir, você deve ser treinado. Como assim, pastor? Você precisa se parecer com Jesus, porque senão você vai liderar do seu jeito, da sua personalidade, da sua força, e por aí vai. Precisamos ser como Jesus. Este é o segredo. Quer ser bem sucedido? Olha para a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Resumindo o Antigo Testamento todo. Quer prosperar? Quer ser o homem do Salmo 1, a mulher do Salmo 1? Olhe para Jesus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. É Ele. Os dons espirituais são capacitações especiais conferidas pelo Espírito Santo à sua igreja, para que todo o corpo seja saudável e pronto para o cumprimento de sua missão salvadora no mundo. Assim sendo, a base, também conhecida como ministério, também conhecida como ministério, fará todo o gerenciamento desses dons em nossa igreja, com a finalidade de estarmos nos lugares certos no corpo de Cristo. Vejam o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da igreja de Corinto, o texto é grande, mas eu quero ler pausadamente com vocês,
porque é disso que estamos tratando no ano da visão, centrando a nossa igreja na palavra de Deus. Então, lá o texto vai aparecer, já está, o texto vai aparecer. Eu quero ler então bem devagar, Paulo falando aos Coríntios, porque ele trata de vários assuntos na carta, mas ele chegou no ponto aqui que ele precisava explicar à igreja também. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aonde está ministério, substitua por serviço. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação, repita comigo, manifestação. Do Espírito é dada a cada um, para o que for o que, irmãos? Útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo, vamos juntos? Repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou membro, digo, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como? Deus colocou como? Ele quis. A tarefa de pastores, profetas, apóstolos do Novo Testamento era exatamente mostrar a cada um, olha fulano, seu lugar é aqui, hein? Seu lugar é ali, o seu lugar é aqui, que bom que você chegou, o seu lugar é aqui. Deus está olhando lá de cima e vendo as lacunas na nossa igreja. Aí Ele está mandando. Já viu? Quem aqui já fez um quebra-cabeças? Vai botando, né? Vai botando ali, não é tão gostoso quando você acaba? Deus está fazendo isso com a nossa igreja, aleluia, colocando cada pessoa no lugar certinho. Daqui a pouco, irmãos, o quadro vai estar pintado da forma de Deus, do jeito de Deus, como Ele quis. Por isso é que nós precisamos ser muito submissos a nosso Deus. Onde eu parei? No corpo. Se a orelha dissesse, todo fosse ouvido, mas agora Deus colocou como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Como se Jesus estivesse dizendo, eu preciso dos seus pés para anunciar a palavra, que Ele é o cabeça. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos,
E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja o quê? Olha, Deus já estava prevendo que se não fosse dessa forma ia ter divisão. Sabe por quê? O ser humano é orgulhoso, vaidoso, armador. Ser humano. É assim ou não é, irmãos? Vamos conversar sério agora nessa manhã. A gente é assim ou não é? Somos. Somente rendidos ao Espírito Santo, com temor e tremor, é que a gente vence essa caixa que está em nós. Se não houver rendição, a gente continua fazendo do nosso jeito. E quando Deus faz do jeito dele, o pastor está inventando. Calhou. Não é assim que eu acredito. Nós queremos, irmãos, não nos desviarmos da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, em todas as áreas de uma igreja. Todas elas. Nenhuma ficará de fora. Ora, divisão no corpo. Não vai ter jeito, eu vou precisar de óculos mesmo. Mas antes tenham os membros igual cuidado, eu gosto também muito dessa parte, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Que corpo maravilhoso, que corpo perfeito, né? Cada um cuidando do que é do outro, não da vida do outro, tá, irmãos? Cuidando cada um para que o outro faça o melhor que ele puder. Já viu gente torcendo para dar errado? Já viu? Gente torcendo para dar errado. Eu estou esperando dar errado. Mas eu sei que você está rindo, mas é verdade, tem gente que torce para dar errado. Quando a gente está falando de futebol, pode torcer mesmo. Não adianta mesmo. Mas em igreja ninguém pode torcer. Tem misericórdia. Se por acaso passar pela tua mente um negócio desse, repreenda, porque não vem da parte de Deus. Nosso caminho, irmãos, é outro. Vai dar certo. Deixa eu contribuir, deixa eu ajudar, deixa eu participar. É o que o Léo está fazendo aí, né? Convidando as pessoas para participar de uma área da igreja, uma área. A gente chama para outras tantas áreas, mas ele está na responsabilidade aqui. Então ele está chamando para vir aqui. Venha, porque você é corpo, você é importante. Vou fazer o que lá? Será que o que eu vou falar, eu nem entendo? Venha para começar a entender, porque os que estão hoje à frente vão morrer. E alguém tem que continuar esse negócio, né, irmão Justino? Alguém tem que continuar. Então você já pode ir sendo bem preparado. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, para aqueles dias, os apóstolos, e um dia a gente explica sobre isso aí, que hoje também tem alguns se intitulando. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, vamos juntos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é este que Paulo está citando? O amor. O amor apaga uma multidão de pecados. O amor que ele vai descrever em 1 Coríntios 13, e você vai aprender um pouquinho sobre ele logo mais. Vocês vão perceber que tudo na igreja precisa ser feito no amor.
Você pode ter o dom fantástico disso, daquilo, mas se não tiver o caráter de Cristo no seu amor, no seu compromisso em não ferir ninguém, não magoar ninguém e fazer todo o possível para que a igreja ande em unidade, não adiantou nada ter uma série de habilidades, dons, se você não tiver amor. Como desenvolvemos o inventário dos dons? Já fizemos, se eu não me engano, 2 perfis de servo aqui na nossa igreja. Faremos mais 2 esse ano, se Deus quiser. Esta conferência especial serve para descobrirmos os dons espirituais, paixão e talentos em nossa igreja. Essa será a nossa ferramenta prática para descobrirmos as habilidades e a paixão de cada membro do corpo de Cristo e inseri-los no ministério. Estando alocado ao corpo de Cristo, de acordo com o seu dom e paixão, iniciaremos um tempo de treinamento, ou seja, capacitação, onde todos serão treinados e equipados para servir ao Senhor debaixo de uma mesma visão e direção. E eu quero encerrar agora pela manhã dizendo: ninguém pode dar aquilo que não tem, aquilo que não recebeu. Então, nós entendemos que o dom espiritual está aí, porque o Espírito Santo repartiu pelo menos um dom a você. Todos nós temos pelo menos um. É este aí, e para este aí que você tem que ser nota 10. Esse aí. É nesse aí que você tem que ler os melhores livros. É nesse aí que você deve ler os melhores livros, as melhores palestras, ser enviado para ser capacitado, seja Curitiba, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja no exterior. Nós precisamos ser excelentes em tudo, amém, irmãos? Amém. Nós queremos ser excelentes em tudo, e para sermos excelentes em tudo, sobe aqui, pastor, traz ele aqui, Vinícius, traz ele aqui. Agora eu estou até lembrando do tempo do pastor Clério, quando ele fazia a passagem do ano. Ele vinha um senhor assim e vinha um jovenzinho. Quem se lembra disso? Se lembra disso? Né? Pastor João, eu já encerro, o senhor vai orar encerrando. Pode orar? Ok, fica aqui com ele, Vinícius. Fica aqui, homem. Ou você acha que você não vai alcançar essa idade? Com sorte alcança. Então, queridos, nós queremos ser de coração, tá, irmãos? De coração, com muita vontade, que o Espírito Santo de Deus nos preencha, ilumine e nos faça caminhar nessa trilha de amor e de cuidado uns para com os outros.